cruzar esse mar inteiro, acho que eu vou precisar primeiro de uma tripulação. Já sei! Eu vou ter a melhor tripulação que um pirata pode ter. E assim eu vou ser o rei dos piratas. Primeiro eu vou precisar de um espadachim. Mas eu não quero qualquer um. Eu quero um que nunca vai perder. E se a gente se perder no mar sozinho? Por isso mesmo que a gente precisa de uma navegadora. Também vou precisar de um atirador. Mas eu não quero qualquer atirador. Eu quero um bravo guerreiro do mar. Ai, pensar nisso tá me dando fome. Já sei! A gente precisa de um cozinheiro também. Um com muitos sonhos e ambições. A gente vai precisar de um médico pra caso alguém fique doente. Uma arqueóloga pra saber o que aconteceu antes da gente chegar. Um carpinteiro pra consertar o navio. Um músico pra viagem não ficar chata. E um timoneiro pra dirigir o barco. Perfeito! E claro, eu como seu capitão. Mas e você? Quer fazer parte do meu bando pirata?